Que os escravos que viviam aqui no Brasil eram submetidos a todo tipo de tortura, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é a história dos casamentos entre os escravos aqui no Brasil Império e Colônia. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos casamentos entre os escravos. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. A escravidão no Brasil manteve-se por mais de 300 anos, um longo período em que a sociedade esteve circunscrita à relação entre senhores e escravos, mas que extrapolou simultaneamente esta polarização simplista. Na história da escravidão negra no Brasil, o casamento entre cativos ocupa um lugar importante na sociologia cultural. É provável que o casamento tenha sido um dos mais emblemáticos exemplos de possibilidade de diferenciação entre os escravos. As uniões matrimoniais entre cativos funcionavam como um mecanismo de conquista da liberdade, sendo usadas ao mesmo tempo como instrumento de produção de desigualdades no interior das comunidades escravas e no interior das famílias. Há poucas referências de cronistas estrangeiros aos casamentos entre cativos, mas sabe-se hoje que eles eram recorrentes. É certo que no direito romano, os escravizados não podiam casar. A união entre escravos era chamada de contubernio, que não era um casamento legítimo, mas uma união simples, não reconhecida pelo direito. O cristianismo, entretanto, modificou esta normativa, e o direito canônico assegurou o direito ao matrimônio também aos cativos. No Brasil colonial e imperial, a regulamentação do matrimônio cabia à Igreja e o Estado recepcionava a legislação canônica, conferindo-lhe os efeitos civis. No século XIX, para efetivar seus casamentos, os escravizados precisavam de permissão de seus senhores, que muitas vezes aceitavam levando em conta o número de filhos que nasceriam dessa união. Os proprietários aceitavam uniões consensuais entre escravos como a ocorrência da ordem natural, muitas vezes incentivando que os cativos sacramentassem um casamento na igreja, reforçando assim a noção de família. O casamento certamente não significava alforria, mas concedia alguns privilégios e impedia a separação da família que se formava, cujos membros não podiam ser vendidos separadamente, conferindo-lhe maior segurança. A igreja defendia o direito do escravizado se casar e usufruir de uma vida conjugal normal, como se não estivesse em cativeiro, mas também deixava claro que o casamento não significava alforria. E claro, para a igreja era melhor que os cativos se casassem do que ficassem no concubinato e na furunfada pecaminosa. Além disso, o casamento entre os escravizados criava uma hierarquia interna que obedecia aos princípios da família nuclear clássica de natureza patriarcal, englobando laços que iam além do pai e da mãe, havendo uma relação entre primos, irmãos, tios, sobrinhos e avós, conferindo status e prestígio ao patriarca dentro da comunidade. Pelo mesmo prisma do senhor, ao permitir a diferenciação entre os cativos, em troca ele ganhava a docilidade de seus escravos e sua submissão ao trabalho. O senhor podia utilizar um escravo em trabalhos ligados ao comércio, deixando-o transitar livremente pelos centros urbanos, pois ele retornaria ao final do dia para o seio de sua família. Neste sentido, os laços estabelecidos pelo casamento diminuíam muito o risco de fugas. Porém, deve-se ressaltar que muitos fazendeiros eram contra o casamento, dado que não poderiam ser desfeitos, prejudicando mais tarde a vida em separado e até negócios. Um traço importante do casamento dos escravizados é a dedicação do negro à sua mulher, filhos e parentes. A verdade é que o cativeiro não destruiu os laços de solidariedade entre eles, pois o objetivo da constituição de uma família era o de garantir um mínimo de segurança e privacidade em um mundo socioeconômico que lhes era absolutamente hostil. Na realidade, o importante era a fixação de hábitos e costumes próprios. Após o casamento, o casal ganhava alojamentos próprios, cabendo-lhe inclusive administrar os mantimentos que lhe eram entregues. Um pedaço de terra era dado para construir sua cabana e plantar por conta própria em alguns dias da semana. As mulheres casavam-se com 13 ou 14 anos, os homens lá pelos 18. Elas participavam dos trabalhos do campo, assim como das tarefas domésticas da casa grande. Era comum as senhoras escolherem como ama de leite uma cativa que tivesse tido um filho recente.
Assim, sempre que um bebê branco nascesse, uma mãe escrava adentraria a sede da fazenda. Afastada a maior parte do tempo de sua comunidade e família, a ama de leite era conferida a delicada e cansativa função de cuidar dos membros mais jovens da família senhorial, como também de integrarem um mercado lucrativo de aluguel de seu leite e de seus serviços. Mas sobre as amas de leite, falaremos mais um pouco em um vídeo sobre elas. Então se você quer um vídeo sobre as escravas ama de leite, comente aqui que eu farei esse vídeo. Já tem um vídeo aqui sobre as amas de leite lá nas cortes europeias. Se você ainda não viu, confere lá. Vale ressaltar que havia muitas uniões ilícitas, fazendo com que muitos cativos, tanto do serviço urbano como do rural, ficassem entregues à lei da natureza ou à licenciosidade. E o casamento misto, será que existia? Embora não existissem entraves para esse tipo de casamento, ele era desaconselhado e criticado pela população. No Nordeste, na segunda metade do século XIX, Henry Coster, um viajante inglês, observou que os concubinatos entre brancos e mulheres negras eram comuns, mas objeto de reclamação geral. As pressões eram menores nas classes altas, nos casos de amaziamentos ou de matrimônios mistos. Joaquim Maria Machado de Assis, nosso maior romancista, era descendente de escravizados libertos e brancos portugueses. Ele também se casou com uma mulher portuguesa contra a vontade da família dela. As crônicas falam como era comum a quantidade de mulheres solteiras com seus filhos ilegítimos, geralmente mestiços. Mas nos testamentos, os proprietários procuravam legitimar seus filhos com mulheres escravas. A escravidão influenciou as relações familiares entre patrões e cativos, dando ensejo a uma organização domiciliar que durou muito tempo. Era comum, particularmente no interior do Brasil, famílias constituídas por um homem branco cuja companheira era uma escrava ou uma mestiça. No entanto, o concubinato recorrente entre homens brancos e mulheres afrodescendentes provocou uma reação. Mulheres brancas deviam casar com homens brancos. Após a lei do ventre livre, algumas moças que não queriam ficar para as tias começaram a se casar com homens negros. No litoral brasileiro, procuravam-se genros nascidos no Velho Mundo. Era um ditado popular na época. O mendigo de mais alto nascimento era preferido aos mais ricos nativos. Mas nas províncias do interior não havia tanta fartura de homens brancos. Assim, os casamentos mistos passou a ser visto como um mal necessário. Tinha-se também senhores que não se casavam no papel passado com mulheres negras, mas tinham a união estável pelos termos atuais. Eles ficavam muito tempo dessa forma, mas por vezes o senhor terminava casando com a mulher branca, porém acabava por fazer de seus filhos mestiços descendentes de seus bens. Um caso bem icônico foi o de Chica da Silva. Estudando a vida privada na província de São Paulo, o historiador Robert Slines encontrou relatos de filhos nascidos de uma união de um senhor branco e uma mulher negra escrava ou liberta, que acabaram herdando bens, escravos e negócios, dando origem a uma pequena camada média mestiça. Vale também ressaltar que não faltavam senhores que, apaixonados, ameaçavam a vida de um casal de escravizados para conseguir aquilo que queria. E em muitos casos, as escravas eram obrigadas a terem relações sexuais com os senhores. E assim, grande parte dessa união tem um outro nome que eu não posso falar aqui, senão o YouTube vai cortar minha monetização. Mas vocês sabem, né? Começa com esse, termina com tru. Transformados em mercadorias, essas pessoas viam no casamento uma forma de diminuir sua condição de escravizado. Por sua vez, para descendentes de africanos, possuir parentes livres reduzia a dependência, tanto psicológica como física, com relação ao senhor, simbolizando uma diferenciação que representava certa liberdade. Em meio aos açoites, correntes, troncos e chibatas, os cativos encontravam espaços por onde se movimentar e criar diferenciações no interior de suas comunidades. Uma dessas brechas era encontrada pelos laços criados pelo casamento. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero saber se vocês gostaram desse vídeo e se quiserem um vídeo sobre as escravas amas de leite, comente aí. Manda o vídeo das amas de leite no Brasil, professor, que aí eu farei. Fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!